No ensino médio eu escrevi um texto falando que estamos supervalorizando coisas supérfluas. Ele começava exatamente assim. E eu ainda vou achar esse texto, eu vou ler aqui pra vocês, mas hoje eu quero lembrar desse texto porque foi o que eu senti mais prazer de escrever na época do ensino médio. Não, eu acho que foi o que eu mais senti prazer em escrever mesmo. Porque pela primeira vez era um tema que me era muito caro. Eu não lembro exatamente o que o professor pediu, mas eu lembro que eu escrevi esse texto aí. E esse texto eu acabei expondo algumas coisas do fundo do meu coração, porque eu via muita superficialidade, inclusive na minha vida. Eu era uma pessoa muito supérflua. Eu ficava me preocupando de me enturmar em alguns grupinhos. E tipo, eu chegava ao ponto de mentir que eu tinha assistido determinado filme ou determinado programa de televisão só pra ficar ali na rodinha, conversando com a galera. E tipo, eu ficava com aquela cara de paisagem a hora que eles perguntavam ou comentavam alguma coisa. Eu ria, eu forçava isso. Legal! E isso é ridículo. Isso é ridículo. E eu vejo muita gente fazendo isso. E às vezes acaba sendo tão nítido pra mim perceber esse tipo de coisa. E aí eu comento. Quando a pessoa é íntima minha, eu chego e comento, tipo, por que você tá forçando essa interação? Eu tô percebendo que seu riso é forçado, eu tô percebendo que a sua fala é forçada, eu tô percebendo que você não tá agradada com essa ladainha que tá rolando aqui. Por que você se força a fazer o que você faz? E a pessoa, tipo, desconversa, fala que não. Mas é nítido, é óbvio, ainda mais quando é a pessoa mais interna, do meu ciclo social mais interno. É óbvio. E às vezes eu percebi que pra eu conseguir enturmar desse tanto e ser falso desse tanto, não falso, mas tipo, parar com essa coisa de ficar analisando as coisas todas, de ficar só no rasinho ali, porque a maioria das interações interpessoais é necessário uma coisa mais simples, mais rasa. Filosofia é só depois de muita cachaça. Você vai querer filosofar, é só depois de muita cachaça, pro pessoal aceitar aquele tipo de visão. Agora, quando tá todo mundo são, ninguém quer filosofar, ninguém quer refletir. Eles só querem, sei lá, jogar conversa fora. E eu acho que eu sou muito velhaco. Porque eu nasci idoso. Inclusive, quando a entidade lá no terreiro falou pra mim, entidade? Eu acho que é. O Herê falou pra mim que eu era velho, que a alma que habitava em mim era muito velha. Fez total sentido na minha cabeça. Falei, pô, só confirmou uma dúvida que eu tinha. Tipo, tirou a dúvida. E falou também, esse mesmo Herê disse que eu não era louco. É claro, se você tá assistindo esse vídeo e você acha que acreditar em entidades é loucura, então eu sou louco. Mas o Herê falou pra mim, todo mundo acha que você é louco, todo mundo fala que a sua visão te olha até meio torto, meio esquisito, às vezes te deixa meio de lado, meio abandonado. Mas você não é louco não. Isso que você sente, isso que você vê, isso que você entende, é assim mesmo. E foi meio que uma confirmação. Tipo, depois disso eu comecei a gravar os vídeos com mais leveza. E eu não tenho mais esse medo de estar falando abobrinha. Até porque se eu estiver falando abobrinha, alguém me corrige nos comentários e tá tudo certo. Eu me corrijo também nos próximos vídeos e tá tudo bem, não dá pra acertar todas. Mas o fato que eu sempre percebi na minha vida é que eu tinha alguma coisa pra compartilhar. E eu compartilhava por meio da escrita. Só que pela escrita o público reduz bastante. Porque poucas pessoas... É um trabalho, eu não vou reclamar que tem poucos leitores. Não, até que tem leitores o suficiente, vai. Poderia ter mais? Claro que poderia. Só que
O livro é menos acessível do que um vídeo no YouTube. Todo mundo, absolutamente, até as crianças, tem acesso ao YouTube. E tipo, é um canal de transmissão mais eficiente. Você vai chegar ao meu canal, você vai ouvir eu falando, e se você agradar desse rostinho, agradar dessa vozinha e o tema que eu tô abordando fizer algum sentido pra você, você vai começar a me acompanhar. Então, tipo, é uma forma da gente encontrar o nosso público. E eu esqueci porque que eu comecei esse vídeo. Pera aí que eu já vou lembrar. E agora vocês vão ver a tela tremer, que eu tô na estrada de terra. Eu tava falando sobre a mente complicada e fugir do simples e essa dificuldade de interação. Só que o fato de eu ter uma mente mais complexa, até pra mim, me ajudou a lidar com muitas coisas. Me causou muito problema? Causou sim, não vou mentir. Só que também me ajudou em muitas coisas. Essa mente complexa minha, às vezes ela consegue chegar numa situação caótica e consegue organizar ela com mais eficiência que a maioria das pessoas. E esse fato de eu acreditar com muita facilidade nas coisas chega a ser ingênuo algumas vezes. O fato de eu acreditar, por exemplo, que a vida é mágica, que existe magia e que Deus existe, isso é uma imaginação fértil e me ajuda a levar a vida com mais leveza. Ajuda eu, por exemplo, a lidar com sensações que eu tenho no meu corpo com mais abertura. Por exemplo, começou a doer minhas costas. Nossa, vou no médico, acho que eu vou travar, vou tomar injeção para destravar. E na verdade, curiosamente, a dor que eu tava sentindo, eu falei nos vídeos atrás, ela desapareceu. E eu entendi a dor. Sabe, aquele vídeo que eu gravei do laço do passarinheiro, cara, é muito simples. E esse laço do passarinheiro não é alguém que te joga, não. Não existe essa coisa de, o fulano fez macumba pra mim e agora eu tô preso nele. Não é assim que funciona. A macumba, ou qualquer tipo de feitiçaria que você faça para aprisionar alguém, ou para maldade, ou para qualquer coisa negativa, meu amigo, não pega em quem tá com a frequência alta. É a mesma coisa de você tentar laçar um avião. Se o avião tá voando lá em cima, irmão, você vai ter que jogar esse laço, mas com uma força do cão para conseguir laçar o avião. E a chance desse avião levar você para as alturas junto é muito grande. Então, não adianta você querer fazer a maldade para alguém e esse alguém tá numa frequência muito acima da sua. Nunca vai pegar. É impossível, impossível. Mas, vamos voltar ao tema. A minha mente complexa fez com que eu entendesse coisas que talvez melhore as minhas condições de vida. Algumas coisas eu ainda tô aqui dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na parede, tentando entender melhor. Ainda que a ação que eu tomo para entender essa coisa melhor, às vezes é prejudicial para minha saúde, mas a gente segue fazendo o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cordeiro. Enfim, a mente complexa, você que já foi repudiado por ter uma mente complexa e fugir do simples, saiba que isso te ajuda, mas às vezes te atrapalha. Eu acho que basicamente todas as condições da nossa vida que são adversas do comum fazem isso. Elas podem te ajudar em algumas situações e atrapalhar em outras. Agora, se você souber até a parte que atrapalha, você conseguir se modular, se calibrar, sabe aquele ajuste fino que eu comentei nos vídeos atrás? É fazer esse ajuste fino, porque existem pessoas e pessoas, existem... eu não vou usar essa expressão porque a minha esposa comeu meu toco porque eu usei ela em um momento ali, e enfim, eu não vou usar essa expressão, mas às vezes você está tentando oferecer ouro
ouro, sabe? Ouro muito bom, ouro muito bonito para alguém que não tá querendo ouro, alguém que tá querendo só, sei lá, um pedaço de pão. Não sei se fez sentido, mas na minha cabeça fez. Às vezes também você tá oferecendo comida para quem já está de barriga cheia. É mais ou menos assim, sabe? Ou tá tentando colocar mais chá numa xícara que já tá transbordante. Só que lembra daquele filminho do filho do Will Smith, o Karate Kid, se eu não me engano, que tem o Jack Chan também? Então, tem que esvaziar a xícara, gente. Às vezes tem coisa na nossa xícara, na minha também, tem muita coisa que eu preciso me esvaziar. Você precisa esvaziar a xícara para se encher do que realmente importa. E algumas xícaras estão cheias de ouro, cheias de café, cheias de comida. E na verdade essa xícara deveria ter água pura e cristalina. Uma água que jorra, uma água que não... Nossa, tô fugindo completamente do tema, mas é isso. Tem dessas aqui também. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tô passando dos 10 minutos de novo, mas é isso. Até parece que eu tô um pouquinho drogado, eu tô vendo aqui, né? Mas eu juro pra vocês que eu não tô usando mais nada ilícito. Já tem bons anos aí. Já desde o nascimento do meu filho, nunca mais coloquei nada ilícito. É verdade, não mesmo. Olha só, um exemplo. E posso ser bem sincero pra vocês, eu tenho ficado muito mais chapado agora, nesse momento, do que quando eu tentei me chapar com maconha. Eu tô ficando muito mais ligado em alguns momentos do que eu já fiquei ligado com aquele pozinho branco no passado. Eu já fiquei... Eu tenho às vezes uns estalo mesmo, sabe? Aqueles twin forte no ouvido. E eu tô começando a entender quando dá esse twin muito mais intenso, muito mais reconfortante, muito mais poderoso do que o twin, que aqueles bagulho que o pessoal, sabe, faz, chacoalha o negócio, sabe? Enfim, quem entendeu, entendeu. Então, se cabe um conselho nesse vídeo, não usem drogas. O escritor JP indica o não uso de drogas. Não use drogas. A forma natural de pirar o cabeção é muito mais da hora e muito mais saudável também, tá bom? Talvez eu grave um vídeo futuramente sobre isso. Eu nem vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, porque eu nem sei o que eu falei nesse vídeo aqui, mas... Enfim, é isso aí, galera. Tchau, obrigado e até a próxima.